Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e também administrador de empresas, empresário, contabilista e assim por diante. Antes de entrar no assunto, dando continuidade a essa nova série, que pode ser chamado de um curso até, por que não, da gestão eficaz, gestão empresarial eficaz, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, por favor, inscrevam-se, por favor, não custa nada, basta clicar naquela tarjazinha vermelha escrito inscrever-se e ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado. Lembrando que neste canal eu tenho 8 playlists divididas por assuntos a saber: como ser criativo, como ser romântico, como fazer sucesso e ser feliz, educação e cidadania, experiências de vida, o povo e o poder, projetos de lei que o Brasil precisa e se eu fosse presidente. O assunto de hoje são as 4 funções principais da administração. Elas foram propostas por um dos principais autores da teoria geral da administração, digamos assim, Henry Fayol, que se resume em 4, como eu já disse antes, que é planejamento, organização, direção e controle, PODC. Essas funções são bastante específicas, mas ao mesmo tempo estão interligadas, uma coisa depende da outra necessariamente, e mais ou menos na ordem que elas foram ditadas. Hoje vamos falar sobre planejamento. Quando o indivíduo se propõe a abrir uma empresa, não basta ele ter conhecimento ou achar que tem dom para administrar, não é suficiente, ele tem que ter conhecimento. Quando eu disse que não basta ele ter conhecimento, eu quis me referir a uma determinada atividade produtiva. É muito comum, eu vejo isso com uma certa frequência até, quando umas pessoas, um grupo de pessoas, come um bolo na casa de um conhecido, de um parente, e mais algumas guloseimas, daí alguém já fala: oh, você podia abrir uma confeitaria. Ora, a pessoa é boa confeiteira, não significa necessariamente que vai ser uma boa gestora, uma boa administradora. Ela é uma boa confeiteira, ela pode até abrir uma confeitaria, desde que ela continue fazendo o que ela faz de melhor, fazendo doces, bolos e outras guloseimas. Até porque se ela abrir uma confeitaria e contratar outra pessoa para fazer doces, bolos e outras guloseimas, não vai ficar igual ao que ela faz. Pode ficar melhor, pode ficar igual, pode até não ficar tão bom. E aí? Da mesma forma, ela que era antes uma excelente confeiteira, aquelas que dizem de mão cheia, também vai tentar administrar uma pessoa, lidar com pessoas, controle de estoque, controle de caixa, fluxo de caixa e funcionários e uma série de outros problemas, entrada e saída de mercadoria, e vai se perder porque ela não se preparou para isso. Então é uma temeridade, no mínimo é uma temeridade, uma pessoa que faz bem uma determinada coisa se aventurar a ser empresário. É preciso, sim, o dom, só o dom também não é suficiente, mas é preciso primeiro que a pessoa tenha dom para fazer qualquer coisa. O artista plástico, o inventor, o escritor, o poeta, o contador, a confeiteira, o advogado, o dentista, o médico, o engenheiro, o arquiteto e assim por diante. É preciso ter dom, ter inclinação para fazer aquilo, e quando estiver devidamente preparado, formado, graduado,
com certificado, inclusive registrado no conselho da classe, com diploma registrado no conselho da classe, quando for o caso. Também ser responsável, ético e principalmente executar o seu trabalho com amor, senão nada vai prestar também. Isso também é fundamental. Mas, conjecturas à parte, vamos falar da primeira grande função administrativa, que é o planejamento. Que essas conjecturas, diga-se de passagem, estão inseridas dentro do planejamento. A pessoa precisa se preparar primeiro para ser um gestor empresarial. Depois ela tem que conseguir o capital inicial para desempenhar aquela atividade. Se o indivíduo, por exemplo, for abrir um açougue, ele tem que comprar uma série de equipamentos, freezer, mesa de corte, geladeira, expositor de carnes, e moedor de carnes e uma série de outros equipamentos, jogos de faca e assim por diante. É muita coisa que o indivíduo vai ter que ter. Então ele tem que primeiro fazer um orçamento de tudo que ele vai precisar. Nisso ele tem que somar o quanto ele vai precisar de gastar com compra de carne, propriamente dito, para ter o que vender durante no mínimo 6 meses. Ele tem que ter uma reserva de dinheiro, um capital inicial. O famoso capital inicial é isso, para ele bancar toda essa estrutura e ainda sobrar para ele pagar as suas contas pessoais. Porque as contas lá da casa dele, da família dele, comida, combustível, aluguel ou prestação da casa ou do apartamento, condomínio quando for o caso, internet, telefone, água e luz, e eventualmente o passeio, uma despesa com remédios eventualmente. Então é muita coisa que o cara tem que botar na conta, tem que anotar tudo, tem que saber que os primeiros 6 meses dificilmente em algum ramo de atividade dá lucro. Ele só vai ter saída de dinheiro. Com o tempo, a partir de 6 meses, 1 ano, 2 anos, até dependendo do ramo de atividade, é que vai começar a sobrar dinheiro. Lógico que todo mês ele vai ter que ter uma retirada fixa mensal para bancar, como eu já disse anteriormente, suas despesas pessoais e de seus familiares. Então, e se o cara já começar sem nenhum tostão, emprestar dinheiro do banco a juros exorbitantes, aí sim, aí ele já decretou a falência da empresa antes de ter começado. Então, não seja ingênuo de achar que vai se dar bem começando um negócio com dinheiro emprestado, principalmente de banco. Se for de agiota, aí que a vaca vai pro brejo com corda e tudo mesmo. Não tem jeito. Os juros de agiotagem, além da tal da agiotagem ser crime, os juros da agiotagem são exorbitantes, expoliativos. Você não pode atrasar um dia, senão o agiota vai te incomodar muito. Então, por isso que é fundamental o planejamento. E no planejamento, considerando que o indivíduo já tem o capital inicial para bancar tudo isso que eu acabei de dizer, ele tem que incluir uma série de outros fatores importantes. A localização da empresa, a parte legal, tem que contratar um contabilista, um contador, para abrir uma empresa formalmente, tirar o CNPJ, tirar a licença sanitária quando for o caso, a licença do Corpo de Bombeiros, o alvará de funcionamento na prefeitura. Se eventualmente já de início ele precisar de funcionário, vai ter que ter dinheiro para bancar o piso, no mínimo o piso salarial, o registro do funcionário. Não pode começar como uma empresa picareta que contrata funcionários sem registro. Isso é picaretagem, não é legal e vai ter consequências. Mais cedo ou mais tarde vai ter consequências. Então, tudo isso deve ser considerado no planejamento para se abrir uma empresa. Ou seja, o planejamento começa antes mesmo de se abrir a empresa. Aí ele vai ter, se ele não tiver uma sede própria, o que é muito difícil, ele vai ter que alugar um espaço adequado.
vai ter que conhecer o mercado, ver se não tem um concorrente que vai impedi-lo. Por exemplo, o cara tem uma ideia de abrir um mini mercado do lado de um supermercado, de um hipermercado grande, que já tem fama de vender barato e está ali há 20, 30 anos. É um tiro no pé, é um suicídio isso, do ponto de vista de gestão empresarial. Não se faz isso. Tem que abrir longe da concorrência, onde não haja o oferecimento daquele tipo de serviço ou de produto que o indivíduo pretende oferecer para a vizinhança, para a coletividade. Então, outros fatores também, acesso deve ser considerado, vagas de estacionamento. Se não tiver estacionamento, pátio próprio de estacionamento, ele tem que ter, pelo menos nas vias próximas, facilidade de estacionamento dos seus eventuais clientes. Mão de obra disponível, de repente o cara quer abrir uma clínica aonde não tem médicos, numa cidadezinha pequena, onde não tem nenhum médico com formação residente no local. Aí os médicos contratados terão que se deslocar de outra cidade. Isso vai ter um custo adicional, uma logística diferenciada e cara, onerosa. Então, são N fatores que o indivíduo que se propõe a abrir uma empresa tem que levar em consideração ainda na fase do planejamento. Fase esta que é antes de abrir a empresa. Tem que pesquisar bastante, conversar com as pessoas da vizinhança, conversar com os comerciantes, para sentir que aquela praça tem ou não possibilidade de consumir os seus produtos ou serviços. Por exemplo, uma cabeleireira resolve abrir um salão numa quadra na frente da casa dela, por exemplo. Ela tem lá uma garagem que não está usando porque vendeu o carro, ou o marido foi embora e levou o carro, brincadeira. E daí ela resolve abrir um salão na garagem, mas a 50 metros do lado esquerdo já tem outro salão e 120 metros do lado direito tem outro salão. Ela vai abrir bem no meio. Eu já vi isso na prática e não deu certo. Porque ela vai ainda, os outros já têm clientela formada. Ela ainda vai ter que tentar conquistar essa clientela. Se ela começar a cobrar muito mais barato, vai ser difícil sobreviver. E aí, além do que, vai correr o risco de ser sabotada pelos vizinhos já estabelecidos. Então, digo e repito, são N fatores que devem ser considerados durante o planejamento de uma empresa. Então, isso foi só alguns exemplos esporádicos que me ocorreram agora para mostrar a importância disso. No próximo vídeo vamos falar sobre organização, tá bom? Um grande abraço.